Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão é vendo somente a Jesus. Você pode repetir isso comigo? Diga: vendo somente a Jesus. Vendo somente a Jesus. Ah, irmãos, nós seríamos muito diferentes se nós víssemos somente Jesus. Não precisava nem eu pregar essa palavra hoje aqui. Mas o que me chamou a atenção aqui nesse texto, quando eu preparei essa mensagem, foi exatamente esse finalzinho aqui. A ninguém viram senão a Jesus. Como é importante nós olharmos, nós vermos somente a Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Olhando firmemente, olhando só para Jesus, olhando fixamente para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, coisas extraordinárias podem acontecer. Amém, queridos? Analisando esse texto, eu fiz duas perguntas para esse texto. E encontrei as respostas dentro do próprio texto. E a primeira pergunta é: quais são as condições de vermos só Jesus? Quais são as condições? O texto encerra dizendo que eles viram só Jesus. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente olhe para Ele, firmemente para Ele. Que nós possamos não olhar para o lado, nem para o outro, nem para trás, mas possamos olhar, manter o foco em Jesus. Mas quais são as condições para que isso aconteça? Para que nós possamos ver somente a Jesus? Em primeiro lugar, irmãos, uma humilhação verdadeira. Só vê Jesus quem se humilha. Só vê Jesus quem se submete a Ele. Versículos 5 e 6, nós já lemos, eu quero ler de novo. Diz: estando ele ainda a falar,
Uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro, em quem tem me alegrado. A ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Pedro foi quem falou, foi quem começou a falar ali, e Deus se manifestou a sua voz ali, e eles simplesmente se jogaram no chão, uma expressão de humilhação, E aqui a gente quer fazer essa aplicação. Para a gente ver Jesus, a gente tem que se humilhar. A gente tem... Por quê? Porque a nossa tendência é ser orgulhoso. A nossa tendência é ter um orgulho, acharmos que somos melhores às vezes do que os outros, achamos que somos demais, somos bom, somos melhores, somos os tais. Há uma tendência natural de nós, como seres humanos, pensarmos assim. E se nós quisermos ver Jesus, nós vamos ter que nos quebrantar, nos humilhar. Isaías profetizando para Israel, Isaías capítulo 66, versículo 2, Deus fala através do profeta, o profeta fala, profetiza e diz: é para este que olharei. Deus falando através do profeta. É para este que olharei. Para quem o Senhor vai olhar? É para este que olharei. Para o humilde e contrito de espírito, e que treme diante da minha palavra. É para este que o Senhor olha. Para o humilde. Humilde, eu quero ressaltar aqui que a humildade que eu estou falando, que a Bíblia está falando, não é a humildade de que muita gente pensa aí, é pobrezinho, não toma banho, só tem uma roupa, anda imundo por aí, é humilde, tadinho dele. Isso não é humilde. Isso não é humilde. É pobre, é humilde. Não é. Às vezes pega uma coisinha assim, já quer pisar em cima de todo mundo. Não tem nada de humildade. Humildade é se submeter à vontade de Deus. Essa é a humildade bíblica. Humildade é se reconhecer que você tem um Deus que rege, que coordena, que dirige, que orienta a sua vida. Essa é a humildade bíblica. Amém, amados? Essa é a humildade bíblica. E Deus diz que é para este que ele olha. Esse que tem o coração quebrantado, esse que tem o coração contrito, que tem o espírito contrito e que treme diante da minha palavra, da palavra de Deus. Ou seja, obedece a palavra de Deus. Se submete à palavra de Deus. Entende a palavra de Deus como um comando para a sua vida. Esse é humilde, o que obedece à palavra de Deus. Amém? O que passa disso é pura ilusão. O humilde é esse. Amém, queridos? E nós temos a tendência natural de querermos ser orgulhosos, Isso faz parte do ser humano. Uma outra coisa aconteceu aqui, diante disso, foi o toque de Jesus nos discípulos. Versículo 7 diz: aproximou-se Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Houve o toque de Jesus. Aquele foi um toque diferente. Aquele foi um toque especial. Por quê? Porque foi o toque de Jesus. E quando Jesus nos toca, Jesus nos melhora. Quando Jesus nos toca, nós somos melhorados. Amém, amados? Amém, amados? Se nós vivermos no engano, com o toque de Jesus, meu irmão, a gente começa a mudar de vida. Se nós andamos na mentira, se Jesus nos tocar, nós vamos andar pela verdade. Se nós andamos em trevas, se nós recebemos o toque de Jesus, nós vamos andar na luz e nós vamos nos tornar luz. Sabe, irmão, se nós precisarmos crescer na fé, o toque de Jesus, ele aumenta, ele ativa a nossa
fé. O toque de Jesus nos traz segurança. O toque de Jesus, ele muda a nossa vida. Se nós estivermos enfermos, com o toque do Senhor, nós podemos ser curados. Se você está enfermo nessa noite aqui, Jesus pode te tocar nessa noite, você pode sair daqui são, com saúde plena, saúde divina. Porque o toque de Jesus é poderoso. E observa que esse toque de Jesus, quando Jesus toca, acontecem duas coisas. Diga duas coisas. Foi o que aconteceu aqui. Jesus tocou nos discípulos e aconteceu duas coisas. Primeiro, há um despertamento. Despertar. Jesus disse, tocou, levantai-vos. Levantai-vos. É uma palavra de despertamento. Se levantem. Aonde a gente vê essa palavra na Bíblia, é uma orientação para você agir. Te levanta, Israel. Levanta-te, tu que dormes. Levanta-te. Quando Deus fala, em toda a palavra levanta-te, é uma palavra de despertamento para a gente agir. Se levante da situação que você se encontra. Se levante da situação que você, talvez está faltando simplesmente você agir. Aí Deus te manda levantar. Lembra de Moisés quando ia atravessar o Mar Vermelho e o mar grande de um lado, do outro, os egípcios, o exército de Faraó querendo acabar com eles. Aí ele vai, se ajoelha e vai orar, vai dizer, ai Senhor e tal, e vai chorar e derrama lágrimas. Aí Deus se manifesta e na minha visão ali, Deus puxa a orelha de Moisés, diz, te levanta, passa no meio do povo e ordene que um povo mais. Não é hora de chorar, não é hora de orar, não é hora de lamentar. Agora é hora de se levantar e agir. Tem horas que é preciso só se levantar, irmãos. O toque de Jesus nos dá essa graça de nós termos forças para levantar. Amém? Segunda coisa que acontece com o toque de Jesus, e aconteceu aqui com os discípulos, Jesus disse, levantai-vos e não tenhais medo. Jesus os encorajou, há um encorajamento de Deus para a tua vida. Todos os teus medos caem por terra com o toque de Jesus na tua vida. Você não pode ter medo de escudo, você não pode ter medo de alma, você não pode ter medo de nada, meu irmão, porque o toque do Senhor, ele te levanta e ele te encoraja para você se posicionar. Amém, queridos? Não tenham medo. Não tenham medo. Você não precisa ter medo de nada. O amor de Deus que está na tua vida, ele constrange todo o medo. Amém, amados? Deus te deu um espírito de poder, de ousadia, e não um espírito de covardia. Amém, amados? Então, Jesus tocou neles ali, Essa é a primeira pergunta que a gente faz para esse texto, a gente encontra essas respostas. A segunda pergunta que eu fiz para esse texto, o que acontece quando nós vemos a Jesus? Primeiro, quais são as condições para nós vermos Jesus? Se humilhar, receber o toque do Senhor, mas aí, o que acontece depois que o Senhor nos ministra, depois que o Senhor fala conosco, depois que o Senhor toca, como o Senhor tocou ali nos discípulos, diante de toda aquela situação. O que acontece? Em primeiro lugar, quando nós vemos a Jesus, não vemos o que é transitório. Se você olhar firmemente para Jesus, você não vai ver o que é transitório. O que são transitórios? Por exemplo, o dinheiro, você olha o dinheiro, você ama o dinheiro, você quer dinheiro, você corre atrás do dinheiro, mas eu quero te dizer que dinheiro é transitório. Jesus é mais, diga Jesus é mais. Se você amar mais o dinheiro, você não vai ver Jesus, você só vai ver o dinheiro.
e talvez nunca alcance o dinheiro. E se você olhar para Jesus, a Bíblia garante que a bênção correrá atrás de você, até encontrar. Então é melhor olhar para Jesus. Se estamos vendo os nossos bens e somos materialistas e achamos que os nossos bens é tudo na nossa vida, nós não podemos ver Jesus, irmãos. Porque bens materiais são transitórios. Amém? O que é prioridade, irmãos, é nós olharmos e vermos Jesus. Se você vê Jesus, nada vai te faltar. Deus vai sempre te acrescentar. O nosso Deus, ele é o Deus da multiplicação. Deus, eu sempre digo, com Deus a gente só soma e multiplica. Agora com o diabo você só perde e divide. Amém? Então vamos entender isso. Sabe, às vezes nós somos tão egoístas e olhamos para a nossa família e queremos, assim, tudo para a nossa família, e queremos achar que a nossa família ela tem que ter uma proteção acima de todas as coisas, e às vezes nos tornamos até injustos por causa de filho, já vi pais brigando por causa de briga de menino de 3 anos de idade. Se nós estivermos vendo só a nossa família, nós não podemos ver Jesus. Nós não podemos. Jesus, se não for o primeiro na tua vida, ele não quer ser o segundo, ele não quer ser o terceiro. Ele não interessa você relacioná-lo, não interessa. Ele tem que ser prioridade. E Jesus só é prioridade na sua vida se você estiver olhando para ele. Não tem como. Então, a tua família também é transitória nesse caso aqui. Deus é prioridade para a sua vida. Sabe, se estivermos olhando para a nossa célula, sabe, tem líder de célula que protege tanta célula, e tudo é para a célula dele e tal. Cuidado. Cuidado com esse tipo de ativismo. Porque se você estiver amando mais a sua célula do que a Jesus, você está vendo a sua célula, você não pode estar olhando para Jesus. Se você estiver vendo só a sua célula. Se você estiver vendo só a sua geração. Se você estiver vivendo uma concorrência, graças a Deus nós não alimentamos isso aqui. Não tem concorrência de geração, a não ser que a gente não saia. Aqui nós precisamos ser um. Jesus disse que todos sejam um, como ele é um com o Pai. Né? Então a minha geração não pode ser melhor do que a de ninguém. Quantidade não quer dizer muita coisa. Amém, amados? O que importa é obedecer. Amém? Seja obediente, só obedeça. Nossa geração, se vemos a nossa geração, se vemos a nossa igreja, a nossa igreja, é isso, a nossa igreja, irmãos, nós servimos a Jesus, nós temos que olhar para Jesus. A orientação é essa, olhar para Jesus. A minha igreja, tem igreja que pensa que Deus mudou para ela e não vai mais em outra igreja nenhuma. E nós não podemos crer nisso. Nós só podemos crer que somos uma partícula daqueles que têm direito à herança eterna. Amém? Nós somos um grupo, mas nós não somos o único, não somos os melhores. Nós temos o melhor, que é Jesus. E é para Ele que nós devemos olhar. Olhando para Jesus. Amém? Se existe algo que eu não citei aqui, na nossa vida, e que nos atrai mais do que Jesus, nós não podemos ver Jesus. Então presta atenção, tudo que eu falei aqui, às vezes são coisas que nós colocamos na nossa frente, na nossa frente, na nossa frente, na nossa frente, e nós não podemos ver Jesus, porque nós estamos olhando para o que é transitório. Mas quando nós mantemos o nosso olhar fixo em Jesus, todas as coisas, irmãos, nos são acrescentadas em todas as áreas da nossa vida. Por isso, olhe para Jesus. Tem uma profecia de Isaías, eu não me lembro onde está, mas Israel está afastado do Senhor, acho que era pelo capítulo 50, mais ou menos, e eles estão afastados do Senhor, e o profeta Isaías só libera uma palavra profética para a nação. Sabe qual é? A palavra é: olhai para Ele. Olhai para Ele, olhai para Ele. Olhar para quem? Para Deus, para Jesus. Então a palavra de ordem é essa: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Amém? Então o que acontece quando
O que acontece quando nós vemos só a Jesus? Quando nós vemos só a Jesus, nós não vemos imperfeições. Nós estamos olhando para Jesus. Jesus é perfeito, sim ou não? Jesus é perfeito. Olhe para o que é perfeito, que é Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós não olhamos para as perfeições que estão do nosso lado, as imperfeições. Nós não olhamos. Pedro, Tiago e João estão aqui com Jesus, né? Eles não estavam olhando outras coisas. Eles poderiam ali muito bem estar dizendo assim: rapaz, está tão frio hoje para a gente subir no monte, né? Poderiam estar olhando para a temperatura. Eles poderiam estar dizendo assim: rapaz, a vista daqui de cima é tão ruim à noite. Jesus, não é melhor a gente vir de manhã, não? Eles poderiam estar dizendo assim: rapaz, eu não gostei da barba de Moisés. Moisés apareceu lá, né, para conversar com Jesus. Eu não gostei da barba de Moisés. Eles poderiam dizer assim: eu não gostei muito da roupa de Elias. Parece que a de Jesus está brilhando mais do que a de Elias. Por que a de Elias não está brilhando tanto? A roupa não está brilhando tanto? Eles poderiam estar dizendo muito bem, estar dizendo isso, né? Como nós aqui, né? Quantos perdem a visão de Cristo? Às vezes nós perdemos, irmãos, a visão de Cristo para colocar os olhos nos defeitos dos outros. Para olharmos, irmãos, as pessoas que estão ao nosso lado, né? Ao nosso redor, né? E começamos a ver os defeitos e não vemos as virtudes. Né? Às vezes nós vemos se o pregador gagueja, se o pregador errou um versículo. Às vezes nós estamos olhando se o pregador é bom ou se não é. Às vezes olhamos quem está fazendo o louvor está perfeito. O irmão esqueceu um pedaço da letra e pronto. É o motivo, é a notícia da semana. Tu viu? Ele errou a frase. Ele errou uma frase. Ele cantou 10 músicas e errou a frase de uma música que tem 8 estrofes. Não pode. Não pode. Pelo amor de Deus. O que é isso? Tem que falar com o líder de louvor, tem que fazer alguma coisa. Às vezes nós estamos olhando para essas coisinhas, né? Às vezes nós estamos olhando para quem está com a roupa bonita. Não precisa vir bonita assim para a igreja. Aí no outro domingo a irmã vem meia feia, meia que precisa vir desse jeito para a igreja? Me diz. Isso é roupa que se venha para a igreja? É para onde nós estamos olhando, irmãos. Né? Eu gosto do pregador X. O pregador X termina às 7h30. O pregador fulano termina às 7h40. Depois das 7h30 eu não ouço mais nada. Né? Não viu Jesus em nenhum momento. Né? Não viu Jesus em nenhum momento do culto. E agora está dizendo que não está ouvindo. Né? Só o relógio. Eu nem gosto de relógio ali. Aquilo ali é para a gente se orientar aqui. Sabe? Que antigamente, né, o culto terminava 9 horas, quando dava 9 horas, eu tinha pena dos irmãos, vai dar toscolo geral. E os irmãos virar para o lado. Meu Deus! Eu nem tinha, não sei se vocês se lembram, nem tinha relógio ali. Passei um tempão sem relógio. Né? Mas, porque nós estamos olhando, irmãos, para outras coisas. E quando nós olhamos para Jesus, nós não olhamos, nós não criticamos. Quando nós olhamos para Jesus, se nós vemos defeito, nós vamos orar pelo defeito dos irmãos. Se nós olhamos para Jesus, se nós vemos a necessidade de um irmão, nós vamos procurar ajudar o irmão. Se nós estivermos olhando para Jesus, as nossas atitudes são outras. São outras. Quando eu não estou olhando para Jesus, é muito fácil olhar a situação do irmão e dizer assim: é porque pecou. O irmão está lascado, é porque pecou. É o juízo de Deus. Glória a Deus, porque Deus é justo. Deus é maravilhoso, né? O irmão está na maior lasqueira lá,
Porque ele pecou. Você sabe até o pecado que ele cometeu. Talvez aquele foi o menor de todos, que você sabe. Né? Mas não. Se nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos procurar ajudá-lo. Porque quantos irmãos eles erram, e quando vê a gente pela rua, às vezes nem fala, sabe por quê, irmãos? Com vergonha da situação. É o momento de ir lá, correr lá, irmão, rapaz e tal, tudo bem contigo? Nunca mais tu foi na igreja? O que a gente pode te ajudar? Mas são poucos que fazem isso. É muito mais fácil você olhar e condenar. E quando isso está acontecendo, isso é um sinal claro de que você pode estar vendo muitas coisas na igreja, mas você não está vendo Jesus. E o que Deus está nos orientando nessa noite é que nós devemos olhar só para Jesus. Olhando somente para Jesus. Sabe o salmista, no Salmo de número 27, no versículo 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Isso é tremendo. O que o salmista está falando é de alguém que está ligado em Deus, ligado no Senhor. Ele quer estar muito tempo na casa do Senhor. Ele quer aprender do Senhor. Ele quer contemplar a formosura do Senhor. E quando ele está contemplando a formosura do Senhor, o Senhor está ministrando na sua vida e ele está aprendendo. Ele diz aqui, olha, e aprender no seu templo. Aprender. Quando você olha para Jesus, você aprende, você cresce, você simplesmente, irmão, você avança em todas as áreas da sua vida, porque você está olhando para Jesus. E quando nós estamos olhando para Jesus, nós crescemos. Agora, se não olhar para Jesus, olha a posição do salmista Davi. Olha, ele está dizendo aqui numa expressão, eu esqueço da conotação aqui do português, mas é uma expressão assim de exagero, né? Uma hipérbole, não é isso? Uma hipérbole, é isso, professor? Ele usa uma hipérbole aqui, quando ele diz assim: que possa morar todos os dias na casa, todos os dias da minha vida. Isso aqui é uma hipérbole. Mas é uma hipérbole que mostra que é bom ele estar na casa do Senhor e olhando, contemplando o Senhor. É edificante, é maravilhoso. Amém? Porque se ele estiver olhando para um, para outro, para defeito de um, para defeito de outro, para a estrutura, ai meu Deus do céu, o que é que o pastor está fazendo com o dinheiro da igreja? Olha o buraco no teto, né? Meu Deus, olha esse negócio aqui, está passando 1 centímetro para cá, não sei se vocês estão vendo aqui, né? O que está acontecendo? Aí ali, o que está acontecendo? Né? Cadê a gestão dessa igreja? Você não está olhando para Jesus. Aí, meu irmão, aí vai ser, o culto pode demorar 20 minutos, vai ser muito demorado. Porque você vê coisa demais, você só não vê Jesus. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para Jesus. Aleluia. Quando nós só vemos Jesus, irmãos, nós vemos as impossibilidades. Nós vemos o impossível acontecer. Nós vemos os milagres acontecendo. E eu te pergunto nessa noite, como é que está a sua posição? Você tem olhado mais para os problemas do que para Jesus? Você tem olhado mais para a situação do que para Jesus? Você tem olhado mais para a situação financeira ou para Jesus? Você tem olhado mais para o que tem te prejudicado ou você tem olhado para Jesus? Aonde estão os teus olhos? Você tem olhado mais para a doença e tem alimentado a doença e tem vivido a doença?
do que você ter olhado para Jesus. Olhe para Jesus. Lembra no deserto, quando foram picados de cobra, Moisés levanta uma serpente de bronze que simboliza Cristo na cruz do Calvário, e ele diz: olhai, olhai, e sereis curados. E todos que olham são curados na hora. Olhe para Jesus, porque dele vem a glória, dele vem o poder, dele vem a unção, dele vem a solução para todas as coisas. Eu preciso olhar para Jesus. Pedro está num barco, Pedro está com os discípulos, e tudo está contribuindo para ter um acidente naquele mar. O vento forte, água entrando no barco, tudo ruim, tudo balançando. Vamos morrer, vamos morrer. Aí Jesus aparece. Jesus vem caminhando sobre as águas. Pedro e os discípulos olham: é um fantasma, é um fantasma. Porque contavam naquela época uma história de que tinha um fantasma. E esse fantasma afundava as embarcações e todos morriam. Era uma história, porque quem foi que sobreviveu para dizer isso? Se ele acabava com todas as embarcações, todos morriam, quem foi que contou isso? Então era uma lenda que se contava na época. Aí é um fantasma, é um fantasma. Aí vai chegando, se aproximando, eles reconhecem Jesus. Aí Pedro diz: deixa eu ir ter contigo, Senhor. Vem. Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas. Mas o texto diz que quando ele tira o olhar de Jesus, quando ele olha para o vento, ele olha para as ondas, o medo entra, e o que acontece? Afunda. Nós não podemos deixar de olhar para Jesus. A solução é olhar para Jesus, porque em Jesus estão as impossibilidades. As impossibilidades se tornarão possíveis. O poder de Deus se manifesta através de Jesus. Sabe, Estevão está pregando o Evangelho. E Estevão está sendo criticado pelos doutores. E começam a discutir com ele, começam a argumentar com ele. E Estevão vai argumentando dentro da palavra, e vai mostrando que o Salvador é Jesus, que a solução é Jesus. E Estevão começa a pregar com muita ousadia, com muita unção, mas isso causa um ódio tão grande dos religiosos, e começam a apedrejá-lo. E lança uma pedra, lança outra pedra, e começa a apedrejar. Irmãos, mas Estevão está numa unção tão grande, ele levanta os olhos para o alto, e ele começa a contemplar a grandeza de Deus. Estão apedrejando ele. Eu creio que ele nem estava sentindo, mas estão apedrejando, e ele olha para o alto, e o céu se abre, e ele vê Jesus à direita do Pai, em pé. Você vai ver na Bíblia, em vários lugares, Jesus assentado à direita do Pai. Jesus está lá sentado à direita do Pai. Mas essa é a única parte da Bíblia que Estevão olha, que aparece essa expressão: Jesus ao lado do Pai, no seu trono, mas em pé. Aleluia. Alguém está olhando para ele de tal maneira que ele se levanta do seu trono. Estevão está olhando para Jesus. Estevão se torna o primeiro mártir. Se você olhar para Jesus, você vai ver o sobrenatural. Os céus vão se abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós só precisamos olhar para Ele. Amém, amados? Aleluia. Quando nós só vemos a Jesus, irmãos, não vemos a nós mesmos. Nós olhamos para Jesus, né? Quando nós, na realidade, quando nós olhamos para Jesus, nós desaparecemos diante dele. Tiago, João e Pedro aqui sumiram diante daquela luz, que a Bíblia diz aqui, que ele estava brilhando como o sol.
Então, quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos nem a nós mesmos. Mas às vezes nós estamos inchados, soberbos, e nós achamos que somos muita coisa. Às vezes nós achamos que somos o galo que pensava que pelo fato de ele cantar, e era por isso que o sol nascia. Ele foi para a panela pensando nisso. E o sol continua nascendo até hoje. E às vezes nós pensamos essas coisas, irmãos. Né? Achamos que somos os insubstituíveis, os melhores, os bambambãs. Nós só precisamos servir ao Senhor, andar com o Senhor. Amém, amados? Amém, amados? Nós só precisamos nos humilhar diante do Senhor. Este é o momento, irmãos, que nós devemos. Sabe, quando quer entrar alguma soberba, alguma coisa assim, é o momento de nós nos humilharmos mais ainda diante do Senhor. Porque sem Ele nada somos. Sem Ele você pode ter você pode ter a maior quantidade de dinheiro do mundo. Vai viver infeliz. Mas com Ele, você pode ganhar um salário mínimo. Você vai ser feliz. Porque você vai estar olhando para Ele. Olhando para Ele. Amém? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Diga, vendo somente Jesus. Aleluia. Aleluia. Os discípulos, quando subiram ali, não imaginavam que ia acontecer. Não imaginavam. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, é uma maravilha que vai acontecer. Nós não imaginamos o que vai acontecer. Quando a gente vai com essa expectativa, irmãos, quando a gente vem com essa expectativa, Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas extraordinárias. Simplesmente se entregue. Quando Jesus disse para eles, vamos subir ao monte, eles falaram, mas nós vamos fazer o que essa hora lá, Jesus? Vamos subir. Sabe, quando Jesus nos chama, irmão, Jesus está nos chamando sempre para nós estarmos com Ele, para nós subirmos ao monte com Ele. Quando nós subirmos ao monte com Ele, maravilhas vão acontecer, o sobrenatural vai se manifestar. Talvez essa tenha sido a maior experiência espiritual que eles tiveram com Jesus. Eles ouviram Deus falando, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a Ele ouvir. Sabe, Ele está falando conosco nessa noite, que nós devemos olhar para Ele. Quando nós olhamos para Ele, tudo vai bem, tudo vai dar certo, tudo vai contribuir. Pode estar num momento difícil, pode, nós não estamos livres disso. Pode não ter dinheiro, pode não ter comida o bastante, mas a orientação é olhar para Ele. Olhe para Ele. Porque quando nós olhamos para Ele, meu irmão, o sobrenatural acontece. Se nós olharmos para Ele nessa posição de humilhação, de entendendo que é dele que vem, Ele que é, Ele que merece a minha adoração, Ele que merece eu glorificá-lo, eu exaltá-lo, eu bendizê-lo, Ele merece toda a minha humilhação diante dele, se eu me posicionar dessa forma. A Bíblia diz que a mão dele, Pedro fala sobre isso, a mão dele vem sobre a minha vida, e ele me exalta no tempo certo, e me coloca no lugar certo, e o nome dele vai ser glorificado na minha vida. O maior exemplo disso é o próprio Jesus. Ele se humilhou se fazendo homem. Ele foi humilde, obediente até o final. E a Bíblia diz que Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. Jesus, o nome de Jesus está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor.
Então deixa eu te dizer uma coisa. O mundo todo vai olhar para ele querendo ou não. Mas nós vamos olhar para ele por uma escolha, porque nós escolhemos ele. Amém? Nós o escolhemos. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Aleluia. Quero lhe convidar aqui à frente, quero orar pela sua vida.